Bom dia, sejam bem-vindos ao Momento Diário de Oração. Promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Que esta quinta-feira, 16 de junho de 2022, seja plena de bênçãos para todos nós. Bom dia, bem-vindos, uma alegria recebê-los. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muitas bênçãos para todos nós. Vera Ramires, Aparecida Oliveira já estão conosco. Bom dia, bem-vindas. Alex Oliveira, Maria Divina Francisca Winder, bom dia. Bom dia, bom dia. Grátia Maria, Paulo Ricardo Casanova, Rosemary Ordones Bueno, Lucinéia Santos, Elizabeth Beth, Geni Vantini, Zaira Silva, Kátia Malta Salerno, Adilson Coelho, Ana Isabel Borges de Lemos, Rosângela Garcia, Viviane Vieira Pinheiro, Bete Lima, Jacilene Fontes, Tuznildo Klein, José Paulo Semnes e Ana Laura Semnes, Reni Chiesa, Rose Soares, Marion Rembe, Ana Isabel Borges de Lemos, bom dia. Maria das Graças, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Aneldes Rosa, Elizabeth Dionísio Cardoso Reis, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Geralda Evangelista, bom dia. É uma alegria recebê-los. José Mauro Salerno, bom dia. Fani Ferreira, sejam bem-vindos. É uma alegria nos reencontrarmos. Oiara Silva, Carlúcia Mendes, Azaida Terra, Débora Santos, Michele Hilbert e Marcelo Bastos, Nilva Ruivo, Elza Fraga, Leonice Turcato, bom dia, bom dia. Giselda Gomes Soares, bom dia. Sejam bem-vindos. Vera Lúcia Silva de Oliveira, Adriana Dias, é uma alegria recebê-los. Cíntia Silva, Glacia Guiar Soares, bom dia. Chegamos às 9 horas, nosso horário de início da atividade. Efetivamente, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, capítulo hoje 41. Assim vai se expressar Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Credores diferentes. Jesus assim proferiu essa sentença registrada por Mateus no capítulo 5, versículo 44. Diz o Mestre: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Segue, portanto, o comentário de Emmanuel. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam,
constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-nos com rigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Trabalhemos, portanto, para amarmos uns aos outros e amar esses que não são os nossos afeiçoados ou os inimigos. Por certo, temos alguns. O ideal é não sermos inimigo de ninguém. Muito bem, vamos à nossa oração. Este é um momento importante, querido mestre. Porque vencida esta noite, pomo-nos de pé ao acordar. Nem sempre lembramos nesta hora de agradecer a vida a Deus. Fazemos agora, portanto. Muito obrigado, Pai, por teres permitido que alcançássemos esse dia, cheio de oportunidades para nos melhorar. Melhorar nos aspectos da inteligência, da aquisição de conhecimento e da nossa melhoria nas qualidades morais. São tantas facetas que precisamos trabalhar em nós, que Deus, na sua misericórdia infinita, oferece-nos oportunidades sem conta. Basta que nós outros estejamos atentos e retiremos as preciosas lições para introjetá-las em nós, capacitando-nos para amar. Amar ao ponto de conseguirmos também com os inimigos. Perdoemo-nos mutuamente. Busquemos, portanto, Pai, observar não os outros, mas a nós próprios, para nos identificar com maior clareza, descobrir as nossas potencialidades, mas também descobrir as nossas fraquezas, trabalhá-las, fortalecendo-as, as potencialidades e diminuindo a intensidade das nossas fraquezas. Estamos em construção, mestre, e nos apoiamos para nos construir no teu Evangelho.
Evangelho que contém essas máximas morais do Cristo, a nos sinalizar como devemos nos comportar perante a própria vida. Aprendemos no Evangelho que é necessário orarmos uns pelos outros, rogarmos a intercessão dos bons espíritos em favor, por exemplo, dos enfermos a quem estamos dirigindo os nossos pensamentos. As nossas orações em favor dessas criaturas todas que estão com problemáticas na sua saúde física e moral. Mas também orarmos por aqueles que irão cuidar da nossa saúde, os profissionais desta área. Porque sabemos também pelo teu Evangelho, Mestre, que tu te faz presente na nossa vida através deles. Agradecer também esses nossos irmãos que nos tiram da comodidade, inquietando-nos para que busquemos um aperfeiçoamento qualquer. Oramos em gratidão por todos os que já entabularam preces a nosso favor. As nossas preces para envolver os nossos irmãos em vibrações harmoniosas que estão voltando ao lar espiritual. Despedem-se de nós, saem da nossa alçada do olho físico, mas continuam conosco nesse plano vibratório espiritual. Oramos, porque aprendemos no Evangelho, Mestre, envolver os nossos irmãos que estão em sofrimento, padecendo as maiores dores, que são provenientes, algumas, da drogadição, outras das depressões, outros dos infortúnios do suicídio, outros tantos destas loucuras dos tempos atuais, em que, perdendo a noção do certo e do errado, do ético e do não ético, criamos animosidades entre nós, ao ponto de constituirmos guerras sangrentas para impor as nossas vontades. Aprendemos no teu Evangelho que é necessário desenvolvermos a prudência, mas também que sejamos brandos e pacíficos para, nesta condição, termos, portanto, a serenidade para as decisões. Aprendemos do teu Evangelho que precisamos orar pelos que estão perambulando, vagando pela vida, sem destino. Orar pelas famílias que vêm sendo agredidas numa tentativa draconiana de eliminá-la da sociedade humana. Mas como, Pai, poderemos receber os teus filhos se não tivermos a família constituída? Se não tivermos essa célula fortalecida para desenvolver o amor mútuo, receber afetos e desafetos,
a fim de que possamos, no trabalho diuturno, na intimidade do lar, aprender a perdoar e amar. No teu Evangelho, aprendemos, Mestre, que precisamos também estar atentos às criaturas que se envolvem no mal. Elas não são más. Fizeram a opção pelo mal quando poderiam ter feito a opção pelo bem. Um dia despertarão, irão se reajustar. Por isso precisamos orar por elas, para que esse tempo seja o mais breve possível, quando abandonam a prática do mal para aliarem-se à prática do bem. Também outro aprendizado, querido mestre, é com relação à vítima do mal. E as temos por todos os lados. As encontramos aqui e ali, sendo açoitadas pelo mal. Não nos importa por quê. Importa sim, conforme tu nos ensinou, que as abracemos caridosamente. Que as possamos ter como instrumento de nossa melhoria sentimental e emocional. Quando teremos a oportunidade de nos colocar na posição dessa criatura e experimentar o que ela experimenta mentalmente. Perdoe-nos, Mestre, se ainda damos as costas a essas criaturas que tu envias a nós com um pedido qualquer. Seja uma moeda, seja um agasalho, seja uma fatia de pão, seja uma atenção, um olhar que seja amigo, compassivo, um olhar de carinho, de incentivo, um olhar de encorajamento. Mas quantas vezes, mil desculpas entabulamos para não aceitar esse exercício que Jesus nos propõe em seu Evangelho. A caridade, a faceta mais expressiva do amor, precisa ser colocada em prática por todos nós. Como essas criaturas que nos pediram que orássemos por elas. Seus nomes estão aqui em nossa plataforma, estão em nossa mente e estamos endereçando o pensamento a elas. Outras tantas estão anotadas em nossos apontamentos. Pedimos por elas, Mestre. Sabemos que tu irás atender às nossas solicitações, não conforme os nossos desejos, mas conforme os desígnios de Deus. E aceitando os desígnios de Deus, estamos também vivendo o Evangelho de Jesus. A vontade do Pai impera sobre nós. E, portanto, começamos a criar em nós o sentimento da resignação. A resignação ativa, dinâmica, onde, a par dos convites e dos estímulos, continuamos trabalhando pela nossa melhoria. Sem fadiga, sem esmorecimento.
Portanto, oramos pela humanidade, Mestre. Esta humanidade que está experimentando a mudança de padrão vibratório. Estamos criando um padrão novo para que nosso amado planeta Terra torne-se um planeta de regeneração, deixando para trás o de provas e de expiações. Muitos não estão se adequando, Mestre, sabemos disso, mas são aquelas que tu nomeou como ovelhas desgarradas. Precisamos buscá-las. Precisamos acolhê-las. Precisamos entabular conversas com esses irmãos, para que eles possam, portanto, decidirem-se em mudar o padrão vibratório ou continuarem com o que estão. Essas opções são individuais. E como individualidades, querido Mestre, como aqui estamos, permita que os benfeitores que nos acompanhem envolvam-nos em vibrações de saúde, de paz, de harmonia, de serenidade, de entendimento. Essas vibrações todas são benéficas. Que possamos absorvê-las tanto quanto nos seja possível. Da mesma forma, peço que, se houver um vasilhame com água, sejam eles também magnetizados e envolvidos em tuas bênçãos. Digamos ao Pai muito obrigado pelo dia de hoje, pelas circunstâncias que o dia de hoje nos oferece. Assim seja. Vamos à reflexão de Joana de Ângeles, que está no capítulo 2 do livro Vida Feliz, psicografia de Edivaldo Franco. Diz a benfeitora: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Hoje, quinta-feira, temos algumas atividades em nossa casa. Começando às 14 horas com a assistência psicológica. Aqueles que necessitarem uma orientação nesta área podem procurar em nossa sede o nosso psicólogo, Dr. Miguel. Depois, às 15 horas, temos o atendimento fraterno, onde receberemos as criaturas que desejam falar sobre si mesmas e sobre as circunstâncias que estão experimentando. 16 horas será a nossa exposição doutrinária. Essa exposição doutrinária de hoje vai versar sobre perturbação espiritual e inimigos desencarnados. Que maravilha de tema! Vamos compreender o que seja perturbação espiritual e o que é inimigo desencarnado. Depois, mais tarde, às 21 horas, temos o nosso Evangelho no Lar, virtual,
pela plataforma Google Meet. Quem desejar participar às 21 horas desse Evangelho, vão encontrar aqui na nossa plataforma as orientações para como se inscrever neste grupo. Aguardo a presença de cada um em uma dessas atividades, qualquer que seja, mas também aguardo-os amanhã pela manhã, às 9 horas, em mais um momento diário de oração, segundo as permissões de Deus. Fiquemos na paz do Senhor. Banhemo-nos nas bênçãos do Cristo e distribuamos estas bênçãos a tantos quantos nós encontrarmos no dia de hoje. Até lá, bom dia!